Bom dia a todos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje, nossa aula, vamos começar falando sobre jogos, brinquedos e brincadeiras tradicionais na cultura brasileira. Bom, o que são jogos, brinquedos e brincadeiras? São elementos importantes da cultura brasileira, tá? Que foi passado de gerações para gerações. Até mesmo tem muitas brincadeiras, muitos jogos e muitos brinquedos que nós mesmos não temos conhecimento da sua origem. Então, nessa aula, nós vamos aprender um pouquinho, tá bom? Então, vamos lá, a professora vai explicar um pouquinho para vocês sobre, o surgimento e algumas brincadeiras, tá bom? Algumas brincadeiras foram trazidas para o Brasil pelos colonizadores portugueses, outras pelos africanos e outras já existiam e era praticada aqui mesmo no nosso país pelos indígenas. Os brinquedos, jogos e brincadeiras tradicionais entre as crianças brasileiras têm origens surpreendentes. Vêm tanto dos povos que deram origem à nossa civilização, como os índios, brancos e os negros, como até mesmo no longínquo Oriente. Atualmente, no mundo cada vez mais urbanizado, industriado, informatizado, a tendência de que muitas brincadeiras tradicionais percam espaço nas preferências infantis. Mesmo assim, os jogos e brinquedos como peteca, amarelinha, ciranda, pipa, cama de gato, têm o seu valor cultural, tá? E essas brincadeiras, ela também entra no folclore brasileiro. Se vocês observarem nas imagens do artista Ivan, ele retrata bastante essas brincadeiras. Por exemplo, a brincadeira peteca, o brinquedo e a brincadeira em si. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram os índios brincando com uma trouxinha de folhas cheia de pedras amarrada em uma espiga de milho, que significavam de pé teca, que no tupi significa bater. E essa brincadeira foi passada de geração em geração. E no século XX tornou-se um esporte com regras e até mesmo tem torneios relacionados a esse tipo de brincadeira, a esse tipo de jogo. Ele se tornou um jogo em si. A amarelinha, ela é totalmente uma brincadeira tradicional brasileira. Ela é denominada de várias formas em determinadas regiões. Por exemplo, ela é chamada de maré, sapata, avião e assim por diante. A amarelinha tradicional, ela é desenhada no chão com giz e tem o formato de uma cruz, com um semicírculo em uma das pontas, onde está a palavra céu. Depois vem a casa do inferno. E depois a área de descanso, que é chamada de braços, onde é permitido equilibrar-se sobre os dois pés. E por último, a área do corpo. Nós temos também a brincadeira cama de gato. A origem dela provavelmente vem da Ásia. Essa brincadeira utiliza-se barbante. Consiste em traçar um cordão entre os dedos das duas mãos e alterando as figuras formadas. Ela é praticada em várias partes do mundo. Uma versão mais moderna é trançar um elástico com as pernas. Temos também a brincadeira Cinco Marias, que vocês podem observar na obra de Ivan. Ela também é chamada por outros nomes, por exemplo, jogo dos ossos, bato, telhos, E assim por diante. Esse jogo, essa brincadeira, ela veio desde a origem da pré-histórica. Tá? Ela é praticada de diversas maneiras. Uma delas é lançar uma pedra para o alto antes que ela caia no chão, pegar outra peça. Depois tentar pegar 2, 3 ou mais, ficando com todas as peças na mão. Antigamente, os reis praticavam esse tipo de jogo com pepitas de ouro, pedras preciosas e assim por diante. No Brasil, costuma ser jogado com pedrinhas, semente ou até mesmo caroços de frutas, ossos ou saquinhos de pano cheios de areia.
Como vocês podem observar aí na obra de Ivan, a pipa. Ela também é conhecida como papagaio, raia, quadrado. A pipa ela apareceu 1000 anos antes de Cristo na China, em forma de sinalização. Os chineses usavam cor, desenho e movimento para enviar mensagem para outros campos, né? E os chineses eles eram peritos em construir enormes pipas e leve. Então, depois que surgiu na China, foi para o Japão, do Japão para a Índia, da Índia foi para a Europa. No Brasil, ela foi trazida pelos portugueses e é conhecida mais no Brasil por 3 varas, cruzetas e de caixa. Ela é confeccionada com folhas de papel de seda, varinhas de bambu e linha. Como vocês podem observar na obra de Ivan, ciranda é uma brincadeira muito famosa, muito conhecida no nosso país. Ela teve origem em Portugal, onde era bailado de adulto. A semelhança a ela é o fandango, no baile rural praticado no meado do século XX, no interior do Rio de Janeiro, em Paraty, e até mesmo em São Paulo. E em São Paulo é que os homens e as mulheres formavam rodas concêntricas, homens por dentro e as mulheres por fora. O verso que abre a ciranda infantil são conhecidíssimos ainda hoje. É assim: ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Vamos dar a meia volta, volte e meia, vamos dar. Então, essa musiquinha, ela então não é de agora, muito menos a brincadeira, tá? Aqui nós podemos ver, por exemplo, algumas obras de artistas brasileiros que representam brincadeiras e jogos e brinquedos. Por exemplo, nós temos aí o Menino com Peão, que é de Cândido Portinari. Se você observar, é um brinquedo que está na mão do personagem, né, do modelo, e também tem um chapéuzinho de papel na cabeça, né? A outra obra, se vocês observarem, é a série Lembranças da Minha Infância, de Ricardo Ferrari. Ele apresenta na obra dele várias crianças brincando, né? Cada uma no seu estilo, às vezes em grupo, às vezes sozinho, às vezes em dupla. E nós temos também, logo embaixo, uma obra de Rosângela chamada Ciranda, né? Que é uma das brincadeiras que foi citada na explanação, certo? Então, agora nós iremos fazer uma atividade voltada para esse tema, tá? Boa aula a todos!